Oi pessoas, para você que está chegando agora, eu sou a Sandra. No vídeo de hoje estarei mostrando como eu fiz um arco pintado em degradê. E também será iniciada uma série de vídeos onde eu estarei fazendo pintura setorizada. Deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Depois que defini a parede que eu queria o arco, eu marquei o centro dela e fixei um prego, também levando em consideração a altura que eu ia querer o arco. Finquei a ponta do prego numa ponta de uma fita, antes de pregar na parede. E na outra ponta, eu amarrei com um lápis. Conferi as medidas para ver se estava tudo certo. O tamanho da fita é a metade da largura do arco. E segurando bem firme o lápis na mesma posição, eu fiz esse meio círculo, iniciando e começando na mesma altura. Com a ajuda de um nível, eu fui fazendo a parte vertical do arco, né? Aquela reta até o chão. E agora é usar a fita. Essa fita eu comprei em uma loja que vende tinta. Lá eu achei até mais barato do que a fita crepe comum que vende em papelaria. Colei a fita bem rente ao risco do lápis, deixando a parte do lápis para dentro do arco, que é onde vai receber a pintura. Pode fazer o risco bem de leve. Na parte circular, eu cortei vários pedaços menores e fui colando um a um, bem junto do outro. Assim, a fita acompanha toda essa parte que é circular. Aí eu vedei a fita com pouco, mas muita pouca massa corrida. Isso vai evitar que a tinta penetre por baixo da fita. Caso tenha ficado alguma rebarbinha mais alta, é só passar uma lixa bem fininha. Aqui está o arco já, né? Todo calafetado. Passei uma lixinha fina aqui onde teve mais. Agora eu vou preparar a tinta. Como que eu fiz aqui? Eu medi. Aqui vai uma cor mais escura. Essa outra faixa aqui uma cor um pouco mais clara. Marquei de um lado e do outro, só para ter uma noção de onde que vai terminar uma faixa. Aqui e aqui outra mais clarinha. Eu deixei a linha, quando eu fui para colocar fita crepe, eu coloquei a linha para dentro. E para não ficar a marca, eu passo um paninho úmido. Isso antes de passar a massa corrida. Eu vou colocar tinta branca em 4 cores, porque serão 4 cores. E vou usar o corante azul para fazer as cores. Vai ter como passar uma receita exata de quantas gotas, porque vai ser no olhômetro mesmo. Vou fazer uma quantidade razoável, né? Porque o espaço lá é pequeno, mas tem que ter tinta para passar as duas demãos, porque depois não vai conseguir fazer igualzinha novamente. Distribuí uma certa quantidade de tinta branca em cada pote, onde teria cada um sua cor. Acrescentei água aos poucos, porque a tinta estava bem consistente. E agora começa a parte divertida, pingar as gotas do corante. Tem que ir pingando aos poucos e mexer bem. As gotas têm que ser pingadas com cautela e só depois que mexer, verifica se precisa de mais. Ao fazer cores usando pigmentos ou mesmo outra tinta, há um pulo do gato, que é o pigmento preto. Porém, ele tem que ser usado com cautela, tem que ir colocando pouco mesmo, 1 gota, 2 gotas, dependendo da quantidade da tinta que estiver fazendo. Ele tira aquele arregalado da tinta, ele dá uma harmonização, a tinta fica totalmente diferente, fica outra quando se usa o pigmento preto. Estão aí as cores. Já deixei aqui tudo à mão, onde eu vou pintar. A mais clara, eu vou despejar cada um em sua bandejinha. Deixei vários pincéis e rolinhos, que eu não sei qual que eu vou usar. Então vamos começar. Comecei pintando pela cor mais clara, de cima para baixo. As marcações que eu fiz anteriormente aí no vídeo, de um lado e do outro, é para demarcar justamente essas cores, essas faixas. E todas essas tiras, essas faixas, podem ser pintadas, porém eu escolhi fazer de 2 em 2. E para fazer a difusão de uma cor para outra, as 2 partes próximas têm que estar molhadas, por isso passei o rolinho novamente e não tem problema se uma cor passar por cima da outra. E com o pincel eu fui fazendo a mistura dessas 2 cores.
passando de forma orgânica mesmo. E as cores irão se misturar de uma maneira bem sutil. Infelizmente, a iluminação não colaborou nesse momento, mas dá para perceber. Eu fui pintando uma e outra, sempre voltando com o rolinho na parte de cima e com o pincel fazendo a difusão. Lembrando que seguindo uma paleta de cores, da mais clara para mais escura, sempre haverá uma harmonização, não será algo gritante, mas quem quiser também cores totalmente diferentes uma da outra, fica a gosto. Ao passar a segunda demão, eu optei por aumentar a primeira faixa. O bom da pintura orgânica é isso, né? Você pode colocar da maneira que quiser. Só um detalhe que eu fiz na primeira demão que não precisava, bastava na segunda, que era aquela parte do pincel que eu estava fazendo a conexão entre as duas cores. Na primeira demão não precisa, sempre é na última demão. Aí eu achei mais prático fazer assim que eu começo a parte de baixo, a de cima ainda está molhada. Então aí eu faço a difusão, o pincel entre as duas faixas, antes mesmo de pintar a faixa seguinte. Com a tinta ainda molhada, eu retiro toda a fita de proteção em volta do arco. Minha pintura aí está toda marcada, porque além dela estar molhada, eu queria ela meio toda disforme mesmo, não ficar aquela coisa muito reta, por isso eu não passei o pincel em uma posição, passei em várias posições, para no fundo querer imitar um efeito cimento queimado. Ela não ficar assim depois de seca. Imprimi e recortei umas figuras para fazer o string art na parede, que é com prego e linha. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro fazendo. Pronto, cortei o papel e já colei aqui um pedacinho de fita crepe enrolada. Meti o nível aqui para ficar certinho e centralizei aqui também. Agora é só fixar os preguinhos. Comprei os pregos, R$2, 30 gramas. Não sei falar o tamanho dele não. Fixei os pregos nas pontas e no meio da figura. Não coloquei prego em volta todinho, não. Eu retirei as figuras uma a uma, à medida que eu ia passando a linha. Esta linha que eu usei foi de crochê mesmo. E eu contornei toda a figura primeiro, antes de traçar as linhas de um prego para o outro de maneira aleatória. Agora é um trabalho de mão livre, totalmente a gosto de quantas vezes passa, de acordo com o preenchimento que a pessoa vai querer no final do trabalho. Sem cortar a linha, já passei para a próxima figura e fiz o contorno também antes de passar a linha trançando. E depois de trançar também, eu tornei passar o contorno prego por prego, que é para ficar aquela coisa bem marcada. E depois que eu fiz a amarra final, eu deixei um pedaço da linha sobrando, assim também como no início. Foi opção minha. Essa figura eu conheci foi na igreja Hillsong, lá em Sydney, e ela representa muito para mim. E agora é só ajustar. Um apertinho aqui, outro empurrãozinho ali e está pronto. E no meio do arco tem uma tomada e eu decidi camuflar. Passei uma batida de pedra no espelho da tomada e depois a tinta. Depois que eu posicionei o espelho, vi que o miolinho estava muito gritante. Aí eu passei tinta direto nela, tomando cuidado para a tinta não cair lá dentro, né? Mas deu tudo certo. A tomada ficou camuflada e ficou em total harmonia com o arco.